Opa, opa, tudo certo? Tudo bom com você? Eu me chamo Tiago e eu ensino estudantes de enfermagem a fazer o TCC no tema aprovação, sem depender de orientador. E vem cá, deixa eu te fazer uma pergunta. Você já iniciou o seu TCC? Tem uma ideia vaga de como, mas assim, não sabe como trabalhar, como colocar no papel em concreto, tirar a ideia da cabeça e colocar no papel? Então, o conteúdo de hoje é para você. Como transformar ideias em TCC? Da onde surgem as pesquisas? Quais são as fontes de ideias para o TCC? Como pegar aquela ideia imprecisa no início, embrionária, e transformar ela em linhas, em trabalho concreto propriamente dito. Se você está nessa situação, vem comigo que o conteúdo de hoje é para você. Bora nessa? Então, olha lá, galera. O negócio é o seguinte. Como surgem as pesquisas? E assim, por meio de ideias. E a aula de hoje eu fiz baseada no ótimo livro chamado Metodologias de Pesquisa. Então, eu recomendo esse livro para você que queira fazer tanto uma pesquisa na parte quantitativa, qualitativa ou pesquisa mista. E diz assim, por meio de ideias. E o livro ainda fala que não conhece outra forma de como começar uma pesquisa que não seja por uma boa ideia. Então, elas são o primeiro contato com a realidade, com o fenômeno que a gente quer ajudar, que a gente quer pesquisar. Então, se for uma realidade objetiva, a gente tem um ponto de vista quantitativo. Se a realidade for subjetiva, a gente tem um ponto de vista qualitativo. E uma realidade intersubjetiva, a gente começa a partir de uma visão mista, juntando o método quantitativo e qualitativo. Se ainda você tem dúvidas em relação a quantitativo, qualitativo, eu te convido a assistir a aula sobre os paradigmas da pesquisa aqui no canal do meu TCC Taon, que pode te ajudar, então, a você separar e escolher o seu caminho, se uma realidade objetiva para o ponto de vista quantitativo, subjetivo para o ponto de vista qualitativo e o ponto de vista misto, se você então está por uma realidade intersubjetiva. Beleza? Então, as ideias surgem, as pesquisas surgem de uma boa ideia. Pode ser uma ideia que, como diz um outro livro interessante também chamado Arte da Pesquisa, um comichão intelectual, tá certo? Por mais simples e vaga que seja, mas a pesquisa começa por aí. E quais são as fontes de ideias para uma pesquisa científica? Galera, várias, né? Eu trouxe uma lista aqui, exemplificativa, não é taxativa. Então, experiências individuais. Quantas vezes eu já ouvi pessoas dizerem, eu quero fazer uma pesquisa tal, porque eu tenho um familiar que passa por determinado problema de saúde, eu vivi alguma coisa no estágio, um paciente me chamou a atenção, uma situação me chamou a atenção. Então, experiências individuais são muito importantes e são fontes muito interessantes de pesquisa para o seu TCC. Materiais escritos também, né? Um artigo, um artigo que você lê numa revista científica, você, caramba, eu acho que eu posso trabalhar isso no TCC. Materiais audiovisuais, rádio e televisão, um programa de televisão, uma reportagem, um programa no rádio que seja, está passando algum programa e te chamou a atenção para aquilo e você faz o link para o seu TCC. Então, isso mostra que você está antenado e qualquer programa, qualquer assunto que está passando, você já começa a ter um feeling para fazer a sua pesquisa. Internet, nem se fala, né? Então, hoje a gente vive conectado quase que 24 horas. Então, o que me ajudou muito no meu mestrado a começar a sedimentar o meu caminho para fazer minha dissertação foi o YouTube. O YouTube acho que é um canal ótimo para quem quer aprender determinado conteúdo e você pode utilizar então a internet com todas as ferramentas que ela apresenta para extrair a ideia para fazer o seu TCC. Conversas pessoais, conversa com o seu professor, com
o enfermeiro, preceptor lá do seu setor, onde você está estagiando, pode ser muito interessante para tirar uma ideia da cartola e você começar a fazer o seu TCC de fato. A observação de fatos, e aí entram junto com as experiências individuais. Então, você está no seu estágio, mas está sempre observando alguma coisa para você transformar aquilo numa pesquisa. E crenças, intuições, pressentimentos também podem ser usados como fontes de ideias para pesquisa para fazer o seu TCC. Joia? E assim, como surgem as ideias para a pesquisa? Então, reuniões de grandes grupos, hospital, unidades básicas de saúde, né? Eu dou muita ideia, exemplo de hospital, porque é minha realidade, mas também já tive uma experiência de anos na atenção básica. Então, essas reuniões de grupos, de pacientes, de profissionais, podem sair daí as ideias da sua pesquisa. Enquanto você navega na internet, nem posso falar, né? Hoje em dia a gente tem várias bases de dados, Google Acadêmico, Bireme, uma centena aí de bases de dados de artigos científicos, de outras ferramentas na internet, cursos online, gratuitos, que você pode utilizar para fazer, então, e captar fontes de ideias para sua pesquisa. E olha só que interessante como as pesquisas podem surgir espontaneamente. Tem um estudo de Miura, né? Esse estudo lá do Japão, uma estudante de mestrado iniciou uma pesquisa sobre mulheres de 35 a 55 anos que ficaram viúvas. E ela começou essa pesquisa, né, porque ela queria saber o efeito psicológico da perda do esposo após uma amiga ter ficado viúva. Então, ela queria ajudar a amiga dela, querendo entender qual é o efeito psicológico das mulheres que perderam seus esposos nessa faixa etária. Olha que interessante. Então, você pode utilizar uma experiência pessoal com você, com o familiar, com um amigo, para começar a sua pesquisa. Por que não? A gente sabe que a ciência existe para resolver problemas, tanto seus como de pessoas próximas a você e da humanidade como um todo. E eu não estou exagerando, não, pessoal. Uma simples pesquisa pode se desdobrar e ajudar muitas, dezenas, milhares de pessoas. E algum outro tema ou trabalho que te interessou na faculdade? Quem sabe você não fez aquele seminário na faculdade que você arrebentou, gostou daquele tema de pesquisa e isso virou seu TCC. Isso aconteceu comigo. O meu TCC surgiu quando eu fiz uma disciplina optativa na faculdade chamada gerontologia, que estuda o envelhecimento, e eu gostei tanto da temática que acabei fazendo meu TCC na graduação na área da gerontologia. Eu estudei aí a institucionalização de pessoas idosas, isso em 2007, ainda era um pouco tabu. Depois de algum tempo, até a minha avó foi institucionalizada e hoje, com o envelhecimento populacional, a institucionalização de pessoas idosas já é vista com muito mais naturalidade do que naquela época. Mas pode ser uma disciplina, um seminário que você gostou, pode surgir daí as ideias para o seu TCC. E assim, quando a gente tem uma ideia inicial, ela ainda é muito imprecisa, né? A gente tem uma ideia, mas daí tirar essa ideia da cabeça e colocar no papel, realmente é difícil. Então, quando a gente desenvolve uma ideia de pesquisa, a gente tem que se familiarizar com o campo de conhecimento na qual a ideia se encontra. Então, voltando aqui ao exemplo que eu dei no mestrado, a ideia da minha pesquisa do mestrado já foi completamente diferente da graduação. Uma professora me sugeriu esse tema, você não quer pesquisar? E eu, educação permanente, eu falei, tá, gostaria, mas eu não entendia nada do que é educação permanente. Não entendi o conceito. Então, uma ideia inicial sugerida por um professor, e eu tive que, nessa, então, me familiarizar com o campo de conhecimento. O que é educação permanente? O que é educação continuada? Quais são os preceitos? Então, passei por essa imprecisão das ideias iniciais e tive que me familiarizar com o campo.
Então, como é que a gente começa, então, a refinar as ideias de pesquisa? Primeiro, conhecer estudos anteriores. A gente precisa conhecer estudos anteriores. E, novamente, eu falo da importância de se fazer uma boa revisão de literatura. Sem uma boa revisão de literatura, galera, a gente não consegue avançar, né, no TCC, tá certo? Então, quando eu vou fazer um TCC sobre determinado assunto, eu preciso ter familiaridade, intimidade com aquele assunto. E na ciência, a gente tem intimidade com determinado assunto quando a gente começa a estudar estudos anteriores. Então, assim, conhecer estudos anteriores vai te ajudar a não pesquisar sobre algum tema que já foi estudado a fundo, percebe? Então, assim, temas já batidos que você vai falar o mais do mesmo. Então, quando você começa a se familiarizar, você começa a saber aquilo que já foi estudado em demasia e aquilo que ainda não é novidade. Então, vai te ajudar também a estruturar mais formalmente, vai ter clareza no que você pretende pesquisar. Então, aqui já está começando de uma ideia embrionária a ficar mais concreto. Então, você já começa, da sua ideia, saber sedimentar o caminho que você quer pesquisar dentro daquela temática. E você vai selecionar a perspectiva principal a partir da qual a ideia de pesquisa vai ser abordada. Então, eu vou repetir isso aqui porque isso aqui é muito importante. Então, você precisa ter clareza no que você pretende pesquisar. E você pretende, conhecendo estudos anteriores, você vai selecionar a perspectiva principal a partir da qual a ideia de pesquisa vai ser abordada. Tiago, como assim? O que é perspectiva principal? Perspectiva principal é a disciplina a partir da qual se aborda uma ideia de pesquisa utilizando o conhecimento proveniente de outros campos. Ah, Tiago, eu acho que eu entendi. Mas você pode dar um exemplo? Vou dar um exemplo para você agora. Então, olha só. Tive uma ideia de pesquisa sobre lesão por pressão. Estava no estágio, vi um paciente com uma lesão de pressão grau 4, uma lesão extensa, profunda, infectada, e aquilo me chamou a atenção. Tá aí, quero falar sobre lesão de pressão, lesão por pressão no meu TCC. Beleza, quer falar sobre lesão por pressão? Show de bola. Aí eu fiz uma pesquisa só colocando o tema lesão por pressão no Google Acadêmico. Cara, apareceu assim uma cacetada de assuntos, né? Porque lesão por pressão é um tema muito sensível à enfermagem. Então, olha só o que aparece aqui. Análise de custos do tratamento de lesão por pressão em pacientes internados. Então, a sua ideia inicial é lesão por pressão. E qual é a sua, vou voltar aqui, ó, perspectiva principal? A perspectiva principal da lesão por pressão é a análise de custos? Então, você vai analisar quanto custa o tratamento de lesão por pressão? Aí. Ou você vai utilizar como abordagem, perspectiva principal, a escala de Braden, uma escala de avaliação de risco por lesão por pressão. É o gerenciamento de risco da lesão por pressão. Pode ser uma outra perspectiva principal. Ou a gente pode abordar a cultura organizacional, prevenção, tratamento, olha a palavrinha de novo, gerenciamento de risco da lesão por pressão. Esse item, gerenciamento de risco, está muito ligado à parte de segurança do paciente, que é o setor onde eu trabalho atualmente. E um outro exemplo aí, ó, ligado à lesão por pressão, que são cuidados de enfermagem à lesão por pressão. Quais são as melhores coberturas que você pode utilizar na lesão por pressão, por exemplo? Então, perceba que existem várias perspectivas que você pode utilizar para falar de lesão por pressão. Eu recentemente fui convidado, né, para fazer parte de uma banca de TCC com o tema lesão por pressão, e um TCC sensacional, e ela abordou os fatores que desencadeiam lesão por pressão. Então, olha só que interessante. Idade do paciente, tempo de permanência, qual foi a lesão que mais apareceu, quais foram as regiões que mais apareceram lesão por pressão. Então, isso é outra vertente, outra perspectiva. Então, você começa a ter uma ideia,
essa ideia é vaga, você começa a pesquisar na literatura sobre aquele assunto para se familiarizar, e aí você começa, então, a ter mais clareza e decidir uma perspectiva que vai se destacar no seu trabalho. Pode ser custo, pode ser cuidado, pode ser cultura organizacional, mas você precisa tomar um rumo, tomar um caminho. Beleza? E aí você precisa fazer uma pesquisa prévia sobre os temas. Né? Aqueles temas já pesquisados, estruturados e formalizados, né? Você pode achar facilmente documentos escritos e outros materiais. Tem temas já pesquisados, mas menos estruturados e formalizados. Né? Você pode achar trabalhos não publicados, que é mais difícil, opiniões de especialistas na área, internet também, internet é um mundo de informações, mas tem que tomar cuidado da onde você extrai informações, muito cuidado. Existem também temas pouco pesquisados, estruturados, e aqueles temas não pesquisados. Esses dois últimos, você vai ter mais dificuldade de achar material que seja mais robusto, material mais interessante e confiável para você fazer a sua pesquisa. E como gerar boas ideias? Né? Como é que a gente pode gerar boas ideias para fazer o seu TCC? Então, você precisa de ideias que intrigam, que vai te estimular, que vai te motivar. Né? Então, assim, a minha orientadora no mestrado disse, Tiago, isso te dá tesão? Então, você tem que saber aquilo que te motiva a estudar, a aprender, a aprofundar, aquilo que vai te desafiar. Lembra que você vai ficar, são 6 meses de projeto com mais 6 meses de TCC. Fazer com quase um ano um trabalho que não te motiva é um martírio, tá certo? Então, assim, vamos partir do princípio que a gente vai se sentir desafiado e motivado a pesquisar aqui. E outra coisa interessante, por mais que o tema seja estudado e tenha muito conteúdo sobre aquele tema, as boas ideias não são necessariamente novas, mas elas são originais. Olha só que interessante. Então, assim, você pode conduzir o mesmo conteúdo que tem diversas pesquisas para um outro formato, um outro método, tá certo? Uma outra forma de conduzir a pesquisa, por si só, então já gera uma pesquisa original, mesmo que o assunto já tenha sido pesquisado várias vezes, tá certo? Além disso, as boas ideias de pesquisa, elas podem servir para elaborar teorias e solucionar problemas. Olha que interessante. Então, você pode solucionar o problema lá do hospital onde você fez o estágio, ficou com aquilo na cabeça e fez o seu TCC para ajudar a resolver um problema do hospital. Então, isso seria fundamental, né? Você faz o seu TCC, resolve o problema do hospital e ainda ganha o serviço, ganha a sociedade e ganha você por fazer o TCC. Isso seria realmente fantástico. E assim, as ideias podem gerar novas perguntas e questionamentos. Então, do seu TCC, você pode surgir outras perguntas e outros questionamentos que vão dar outros estudos. E isso ajuda a construir a casinha do conhecimento, tijolo a tijolo. Isso também é muito, muito legal. E agora eu quero saber de você, da onde veio a ideia do seu TCC? Você já está fazendo o seu TCC? Conta aqui para mim, da onde surgiu a ideia do seu TCC? E se você está tendo a ideia do seu TCC, se esse conteúdo te ajudou a amadurecer a ideia, para aí sim partir o trabalho propriamente dito. Tá? Conta aqui nos comentários para a gente trocar aquela ideia e a gente se vê no próximo conteúdo. Se você gostou, eu vou pedir para você deixar o seu like, compartilhar esse vídeo com outros amigos que estejam também fazendo o TCC e se inscrever no canal para ajudar aqui o meu trabalho. E se você não gostou, que compartilhe com os inimigos, tá certo? Um grande abraço, até a próxima. Fui!